Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 231. Mas a essa altura a flecha já havia sido disparada, e ela havia concordado com o pedido de Goten. Mesmo que ela quisesse desistir agora, era impossível. Afinal, eles estavam enfrentando uma existência ainda mais aterrorizante que a do grande sacerdote Zenon. Relaxe, Sr. Goten. Contanto que cumpra nosso acordo, nos tire daqui e me ajude a dar uma lição ao grande sacerdote e a Zeno, garantirei que você retorne à sua própria linha do tempo. A grande sacerdotisa só conseguiu assentir. Nessa situação, o que mais ela poderia dizer? Nesse caso, vamos lá. No momento em que Goten falou, seu corpo desapareceu. Como esse lugar ainda estava dentro da mesma linha do tempo, seu poder poderia facilmente alcançá-lo. Quando reapareceram, eles estavam nos portões do templo de Zeno. A grande sacerdotisa e os outros anjos franziram a testa levemente enquanto olhavam para a estrutura familiar diante deles. Para ser honesto, eles nunca gostaram de vir aqui, mas tinham que responder a Zeno e ao grande sacerdote. Esses bastardos, centenas de bilhões de anos atrás, por que eles de repente o selaram naquele vazio escuro? Especialmente o grande sacerdote. Aquele homem já foi seu parceiro, e ainda assim, ele a selou por tanto tempo. Imperdoável. O grupo entrou no templo de Zenon. Zeno e o grande sacerdote já tinham sentido o momento em que a grande sacerdotisa e os outros se libertaram. Agora, com Goten os trazendo aqui, eles imediatamente perceberam o que tinha acontecido. Não havia dúvidas, Goten havia quebrado o selo da grande sacerdotisa. Ninguém mais neste mundo poderia fazer isso. Como aqueles que a selaram, eles certamente não poderiam ser os que o desfaziam. O que significava que Goten tinha feito isso? Eles já tinham tentado chegar a um acordo com ele antes. Mas agora, ele tinha feito algo assim? Claramente, ele queria lutar contra eles. Lord Zeno, a situação está piorando. Parece que Goten desfez o selo da grande sacerdotisa. Se eles unirem forças, isso pode se tornar um desastre. A expressão do grande sacerdote escureceu. Goten sozinho já era poderoso o suficiente para desafiá-los. Ele poderia até mesmo matá-los imediatamente. E agora com a grande sacerdotisa, mesmo que ela não fosse tão forte quanto ele, sua presença tornava as coisas muito piores. Grande sacerdote, se tivéssemos impedido todos os anjos de acessarem aquele lugar, isso não teria acontecido. Esse foi o nosso erro, fomos muito descuidados. O rosto de Zeno se contorceu de frustração. Claro, ele não estava preocupado com a grande sacerdotisa. Não importa o quão forte ela fosse, ela nunca poderia ser páreo para ele. Se ele a tivesse selado uma vez, ele poderia destruí-la completamente agora. O que realmente o preocupava era Goten. Se a grande sacerdotisa ficasse do lado de Goten e eles unissem forças, tanto ele quanto o grande sacerdote poderiam estar condenados. Enquanto Zeno e o grande sacerdote pareciam sombrios, Goten e a grande sacerdotisa entraram no salão. No momento em que ela pôs os olhos em Zeno e no grande sacerdote, a fúria acendeu na expressão da grande sacerdotisa. Bilhões de anos atrás, ela e o grande sacerdote eram parceiros. A família Anjo já viveu vidas despreocupadas. Mas então Zeno apareceu, destruindo sua paz. O grande sacerdote escolheu servir Zeno, abandonando sua espécie. Quando ela tentou resistir, Zeno e o grande sacerdote a selaram sem hesitação. Agora todos os seus filhos se tornaram nada mais do que servos de Zeno e do grande sacerdote. A outrora orgulhosa família Anjo foi reduzida a meros zeladores dos deuses da destruição. Para ela, os chamados deuses da destruição não mereciam o serviço angelical. Essa traição, acima de tudo, alimentou seu ódio pelo grande sacerdote. Senhor Goten, você não foi embora antes? Por que você retornou ao templo de Zeno? Você tem algum conselho para nós? Zeno franziu a testa. A presença de Goten o deixava desconfortável. Ele sempre sentiu que esse mortal era uma ameaça ao seu governo. E o pior de tudo, Goten tinha o poder de realmente fazer algo a respeito. Se quisesse, ele provavelmente poderia matar tanto ele quanto o grande sacerdote em um instante. Ah, eu já tinha ido embora antes. Mas a grande sacerdotisa queria que eu a trouxesse aqui, então eu trouxe. Goten falou levemente, como se estivesse discutindo algo trivial. Claro, para ele, era insignificante. Mas para Zeno e o grande sacerdote, era tudo menos isso. Suas expressões escureceram. Grande sacerdotisa, por que você simplesmente não ficou onde estava? Nós fomos camaradas uma vez. Essa é a única razão pela qual eu te selei em vez de te matar. Agora você ousa invadir o templo de Zeno? Você quer que eu te apague completamente? O olhar frio do grande sacerdote se fixou nela. Ele a poupou uma vez por respeito ao passado deles. Mas agora, ela teve a audácia de retornar com o estranho? Isso era imperdoável. Seu bastardo! Se eu não te ensinar uma lição hoje, nunca vou conseguir me livrar desse ódio. A grande sacerdotisa cerrou os punhos, fervendo de fúria. Ela ainda se lembrava de quão indiferente ele tinha sido ao selá-la. E agora, ele ousava agir tão corretamente. Ver o rosto dele a encheu de desgosto. Pare de brincar.
Você não era páreo para mim centenas de milhões de anos atrás. Você realmente acha que pode me enfrentar agora? Se você continuar causando problemas aqui, não hesitarei em apagá-lo. Antes que Lord Zeno e eu percamos a paciência, é melhor você ir embora. O tom do grande sacerdote estava cheio de desprezo. Claro, ele acreditava ser mais do que capaz. Zeno tinha acabado de avisá-lo sobre a força de Goten, mas ele não acreditava que um mero mortal pudesse enfrentar sua forma anjo verdadeiro. Em termos de poder bruto, ele era mais forte até que Zenão. Quão forte um mortal poderia ser? Que discurso, grande sacerdote! Esse olhar presunçoso em seu rosto me lembra de algumas memórias desagradáveis. Então decidi lhe dar uma pequena lição. Vendo a fria indiferença do grande sacerdote, Goten lembrou-se da mesma expressão de antes. A arrogância do homem não mudou nem um pouco. Olhar para ele deixou Goten irritado. Nesse caso, era hora de lhe dar uma lição de verdade. Capítulo 232. Não se empolgue, mortal. Só porque Lord Zeno valoriza você não significa que você pode ser tão arrogante. Você realmente acha que pode me derrotar? Deixe-me dizer uma coisa, em todos os universos, nenhum mortal nasceu que possa me desafiar. O tom frio do grande sacerdote soou enquanto ele respondia às palavras de Goten. A tolerância dele só havia tornado esse sujeito mais complacente. Ele realmente achava que ele e Zeno temiam? Ele era apenas um mortal, não valia a pena a preocupação deles. Parece que todo grande sacerdote é igual, tão cheio de si. Já que é esse o caso, vou lhe mostrar o que o desespero realmente é. Se você quiser acabar como grande sacerdote da minha linha do tempo, ficarei feliz em ajudar. Goten falou indiferentemente, observando o grande sacerdote diante dele. Ele o lembrava muito daquele de seu próprio universo, jorrando as mesmas palavras. Mesmo que a grande sacerdotisa não tivesse perguntado, ele ainda lhe daria uma lição. E se o grande sacerdote realmente buscasse a morte, então Goten estaria mais do que disposto a conceder seu desejo. Grande sacerdote, não o provoque. Posso sentir que você não é páreo para ele, Zeno interrompeu de repente. Desde o momento em que se conheceram, ele sentiu a profundidade insondável do poder de Goten. Senhor Zeno, eu sei que esse cara é perigoso. Mas nós, como os deuses mais elevados deste universo, não podemos nos permitir ser humilhados assim. E eu me recuso a acreditar que ele é mais forte do que nós. O grande sacerdote cerrou os dentes. Ele sabia que Goten era forte, mas falar com eles assim era imperdoável. E o fato de a grande sacerdotisa ousar contar com Goten para apoio só alimentou sua raiva. Ela precisava entender que seu suposto apoio não tinha importância. Enquanto suas palavras caíam, uma poderosa chama prateada irrompeu do corpo do grande sacerdote. Em um instante, seu cabelo branco prateado foi amarrado para trás, seu corpo frágil transformado em uma forma muscular, e um par de asas azul celeste se desdobrou atrás dele. Esta era a verdadeira forma angelical do grande sacerdote. O pai está ficando sério. O Sr. Goten consegue lidar com isso? Os outros anjos observavam com expressões solenes. Para eles, o grande sacerdote era invencível. Até mesmo a grande sacerdotisa não conseguiu derrotá-lo. Um mortal tendo uma chance? Impossível. Mortal arrogante. Você logo pagará por sua ignorância. Agora em sua forma final, a expressão do grande sacerdote tornou-se fria como gelo. Seu olhar brevemente cintilou em direção à grande sacerdotisa. Ele não tinha intenção de apenas lidar com Goten. A grande sacerdotisa era uma ameaça. Se ela tivesse permanecido selada, talvez ele não tivesse considerado eliminá-la. Mas agora ele não tinha escolha. Os governantes não podiam permitir que obstáculos existissem. Senhor Goten, o grande sacerdote é poderoso nessa forma. Que tal unirmos forças? A voz da grande sacerdotisa soou enquanto ela liberava uma energia imensa. Sua transformação espelhava a da grande sacerdotisa, asas roxas se espalhando atrás dela, seu cabelo e pupilas se tornando completamente violetas. Ela também tinha a forma anjo verdadeiro, mas sua força ainda estava abaixo da do grande sacerdote. Era por isso que ela tinha sido selada por tanto tempo. A lacuna de poder tinha sido muito grande. Não precisa. Um cara como esse, minha força sozinha é mais que suficiente. Observando a grande sacerdotisa se transformar, Goten falou casualmente. Para ele, a grande sacerdotisa não era mais um desafio. Mesmo que ele quisesse matá-lo, levaria apenas um momento. Tudo bem então. Por favor, tenha cuidado, Sr. Goten. A grande sacerdotisa só conseguiu assentir, embora seu aviso fosse desnecessário. Ela, como todos os outros, sabia que em outra linha do tempo, Goten já havia matado Zeno e o grande sacerdote. Goten assentiu levemente. No instante seguinte, uma chama laranja avassaladora irrompeu de seu corpo. Sua forma mudou. Seu cabelo ficou branco puro, uma única franja branca caindo sobre sua testa. Suas pupilas ficaram brancas, e um símbolo distinto em forma de V apareceu em sua testa. Este era Goten em sua forma Super Saiyajin branco Omnideus. Embora essa transformação fosse desnecessária para derrotar o grande sacerdote, ela serviu a outro propósito, instilar medo em Zeno e na grande sacerdotisa.
Ele queria que eles abandonassem qualquer pensamento persistente de desafiá-lo. Enquanto seu poder inundava o universo, uma pressão implacável enchia o ar. Uma energia tão aterrorizante. Então essa é sua verdadeira força. Inacreditável. Não é de se espantar que ele tenha conseguido derrotar Lord Zeno e eu em outra linha do tempo. O grande sacerdote ficou paralisado, seu rosto se contorcendo lentamente em puro horror. Capítulo 233. Para ser honesto, tudo que Zeno sabia sobre Goten era por meio de rumores. Ele também tinha ouvido que em outra linha do tempo, Goten tinha matado Zeno e o grande sacerdote. No entanto, ele nunca tinha testemunhado a força de Goten em primeira mão. Por tantos anos, ninguém jamais foi páreo para ele. Isso significava que o grande sacerdote tinha absoluta confiança em seu próprio poder. Mas naquele momento, a energia que irradiava de Goten era avassaladora. Apenas um traço de sua aura fez o grande sacerdote sentir uma sensação de desespero sem precedentes. Ele nunca havia encontrado uma força tão poderosa antes. Ele nunca havia sentido uma desesperança tão esmagadora. Eu não sou oponente dele de jeito nenhum. Droga! Como esse cara pode ser tão forte? O grande sacerdote, que estava tão confiante há poucos momentos, agora parecia uma planta murcha atingida pela geada. Sua aura inteira entrou em colapso em um instante. Mesmo que ele se transformasse em sua forma anjo verdadeiro, ele não teria nem 1% do poder de Goten. Não havia suspense nessa batalha. Ele não tinha chance de vencer. Se eles lutassem, o resultado seria claro. Ele seria morto. Neste momento, tanto Zeno quanto a grande sacerdotisa tinham expressões de choque e profunda preocupação. Nem eles esperavam que a força total de Goten fosse tão aterrorizante. Claramente, isso estava muito além do nível deles. Que poder aterrorizante! Essa é a força do Sr. Goten? Não acredito que alguém neste mundo possa ser tão forte. Twitch e os outros anjos ficaram completamente atordoados. Nenhum deles jamais imaginou que alguém poderia superar Zeno e o grande sacerdote, muito menos por uma margem tão vasta. As expressões de choque e medo nos rostos de Zeno e do grão-sacerdote deixaram isso evidente. Quão poderoso era Goten! Os dois guardas atrás de Zeno ficaram congelados no lugar, completamente estupefatos. Eles não ousaram fazer um movimento. Eles já tinham sido apagados pelo poder de Goten antes. Se agissem agora, seria uma sentença de morte. Sem o comando de Zeno, eles não ousavam mover um músculo. Enquanto todos permaneciam em silêncio atônitos, Goten se moveu. Seu corpo desapareceu num instante, como um fantasma. No segundo seguinte, ele estava na frente do grande sacerdote. Então, ele deu um soco. Um golpe direto no estômago do grão-sacerdote. Nem o grão-sacerdote nem Zenão tiveram tempo de reagir. Estrondo. Com um som baixo de colisão, um bocado de sangue jorrou da boca do grande sacerdote. Ele agarrou seu estômago enquanto seu corpo se curvava para frente como um camarão. Então caiu no chão, vomitando incontrolavelmente. A diferença de poder entre eles era simplesmente muito grande. Embora Goten tivesse usado apenas uma fração de sua força, 1/10 de milésimo, ainda foi o suficiente para ferir gravemente o grande sacerdote. Após vomitar várias vezes, o grande sacerdote voltou à sua forma normal. Claramente, ele não tinha mais força para manter seu estado anjo verdadeiro. Esse cara, com apenas um soco, ele incapacitou completamente o grande sacerdote? Ele é ainda mais forte do que eu pensava. Não sei se me envolver com ele é uma bênção ou um desastre. A grande sacerdotisa olhou para o grande sacerdote derrotado lutando no chão. Suas emoções eram complicadas. Logicamente, ela deveria estar feliz em vê-lo em tal estado. Mas agora, ela percebeu que lidar com alguém como Goten era muito perigoso. Pelo modo como a luta se desenrolou, ficou claro que Goten poderia ter matado o grande sacerdote instantaneamente se quisesse. Isso também significava que nem mesmo Zeno era páreo para Goten. Senhor Goten, vamos parar aqui. O grande sacerdote foi imprudente agora. Vou me certificar de puni-lo mais tarde. Espero que não leve esse assunto a sério. Nunca pretendemos ser seus inimigos. Vendo o grande sacerdote perder toda a habilidade de combate após um único ataque, Zeno não teve escolha a não ser diminuir seu orgulho e se dirigir a Goten respeitosamente. Se esse conflito continuasse, era bem provável que tanto ele quanto o grande sacerdote perecessem aqui hoje. Nessas circunstâncias, ele não tinha opção a não ser se submeter. Você não precisa se preocupar tanto, Zeno. Não estou mais interessado em te matar. O grande sacerdote era muito arrogante, então decidi lhe dar uma lição. Vendo a expressão séria de Zeno, com traços de medo, Goten falou calmamente. Na verdade, ver suas expressões de medo o fez se sentir ainda mais satisfeito. Isso lhe deu uma sensação maior de realização. Agora que Zenão havia recuado, não havia necessidade de matá-los. Afinal, eles eram os governantes de um universo dimensional inteiro. Se eles fossem realmente eliminados, o equilíbrio do universo seria jogado no caos. Sem quaisquer impedimentos reais, poderosos seres malignos massacrariam mortais sem restrições. Então, isso é bom.
Ao ouvir que Goten não tinha intenção de matá-los, Zeno finalmente relaxou um pouco. Senhor Goten, vamos acabar com as coisas aqui. Você já puniu o grande sacerdote, e nós já vimos o suficiente. Vamos. A grande sacerdotisa não queria que as coisas piorassem ainda mais e falou rapidamente. Na verdade, ela não se importava muito com a vida ou morte do grande sacerdote. O que a preocupava era a possibilidade de Goten sair em uma matança. Se ele fizesse isso, todos eles estariam em perigo. Ao ver o grande sacerdote tão humilhado hoje, ela sabia que era hora de acabar com isso. Você tem certeza disso? Nós tínhamos um acordo. Eu ajudei você a dar uma lição no grande sacerdote. Em troca, você prometeu me tirar deste lugar. Espero que cumpra sua palavra. Se você quebrá-la, seu destino será ainda pior que o do grande sacerdote. Goten olhou para a grande sacerdotisa e falou com uma voz calma e firme. Apesar de seu tom inexpressivo, a grande sacerdotisa ainda estremeceu. Sim, eu entendo, Sr. Goten. Ela assentiu rapidamente. Felizmente, ela possuía a habilidade de viajar entre linhas do tempo. Capítulo 234. Nesse caso, cumpra rapidamente sua promessa e me tire daqui. Goten disse categoricamente. Zeno e o grande sacerdote desta dimensão não tinham mais nada a ver com ele. Enquanto o grande sacerdote tinha sido imprudente, Goten não era um assassino, então não havia necessidade de persegui-los mais. O destino desta linha do tempo agora era preocupação deles. Quanto a Goku e Vegeta aqui, a arrogância deles era problema deles para lidar. Se eles não conseguiam lidar com as coisas, então esse era o destino deles. Poucos minutos depois, Goten e a grande sacerdotisa deixaram o templo de Zeno. Tudo bem, me mande de volta para minha própria linha do tempo agora. Espero que você consiga. Caso contrário, não vou te perdoar tão facilmente, disse Goten, seu tom ainda calmo. Mas a grande sacerdotisa podia ouvir a ameaça subjacente em suas palavras. Se ela falhasse em retornar Goten à sua linha do tempo, ela poderia realmente encontrar seu fim. A cena dele derrotando o grande sacerdote sem esforço ainda ecoava em sua mente. Se ele conseguia derrotar o grande sacerdote tão facilmente, então eliminá-la não seria problema algum. Além disso, depois de ficar selada por tanto tempo, sua força ainda não havia retornado ao seu auge. Relaxe, Sr. Goten. Eu definitivamente o enviarei de volta para sua linha do tempo. Mas eu tenho um pedido. Você consideraria? A grande sacerdotisa perguntou de repente. Que pedido? Se eu concordo ou não depende do meu humor, respondeu Goten, virando-se para ela. Ele poderia ter recusado de cara, mas sua curiosidade foi aguçada. Que tipo de pedido ela poderia ter? Sr. Goten, você viu o que aconteceu hoje. Fomos juntos ao templo de Zeno e ensinamos uma lição ao grande sacerdote. Se você for embora agora, Zeno e o grande sacerdote podem se voltar contra mim. Então eu quero lhe perguntar, você pode nos levar para sua linha do tempo? Não se preocupe, não causaremos problemas e não temos força para fazer isso de qualquer maneira, disse a grande sacerdotisa seriamente. Embora tivessem escapado do controle de Zeno e do grande sacerdote com a ajuda de Goten, uma vez que ele partisse, eles ainda poderiam ser selados novamente. A opção mais segura era ficar ao lado de Goten. Enquanto permanecessem com ele, nem Zeno nem o grande sacerdote ousariam agir contra eles, não importa de qual linha do tempo eles fossem. Após ouvir isso, os anjos atrás dela ficaram claramente confusos. Por que seu líder faria tal pedido? A grande sacerdotisa sempre foi independente, então por que escolher seguir Goten agora? Mas fazia sentido. Goten possuía um poder avassalador. Ficar perto dele era a melhor proteção contra Zeno e o grande sacerdote. Era como ditado entre os mortais, ficar na sombra de uma grande árvore era sempre mais seguro. Você realmente quer me seguir? Isso é interessante. Você é a grande sacerdotisa, afinal. E pelo que posso dizer, os anjos sob seu comando parecem mais fortes do que aqueles sob o grande sacerdote. Você tem a habilidade de viajar entre linhas do tempo, então por que me seguir? Goten perguntou curiosamente, finalmente olhando mais de perto para ela. Ele não tinha ideia de quantos anos ela tinha vivido, mas sua figura era atraente e seu rosto era requintado. Seja em aparência ou comportamento, ela era inegavelmente a melhor que ele já tinha visto. Se ela ficasse com ele como uma empregada anjo ou algo parecido, não seria nada ruim. E além da grande sacerdotisa, também havia anjos como Twitch e os outros. Talvez seja porque eu acredito que a sobrevivência é mais fácil com você, Sr. Goten. Mesmo se viajarmos para outra linha do tempo, ainda haverá Zeno e o grande sacerdote lá, tornando-o igualmente perigoso. Para eliminar esse perigo, a melhor opção é ficar e servir ao seu lado, afirmou a grande sacerdotisa com firmeza. Goten coçou o queixo, pensando por um momento antes de concordar. Bem, já que você quer me seguir, então me siga. Sua força parece considerável, você pode ser útil no futuro. Após uma breve hesitação, ele concordou. Embora a grande sacerdotisa não fosse tão poderosa quanto o grande sacerdote, ela era muito mais forte do que a maioria dos outros anjos. Tê-la por perto significava ganhar um subordinado capaz. Ok.
Obrigada, Lord Goten. Não se preocupe, seremos úteis, a grande sacerdotisa disse rapidamente, assentindo. Neste momento a arrogância e indiferença que ela havia demonstrado antes desapareceram completamente. Talvez a força esmagadora de Goten tenha mudado sua mentalidade. Até mesmo sua forma de se dirigir mudou de Sr. Goten para Sr. Goten. Essa provavelmente era sua maneira de expressar sua submissão. Tudo bem, abra o portal do tempo-espaço rapidamente. Vamos retornar, Goten ordenou. Já fazia muito tempo que ele tinha saído de sua linha do tempo, e ele não tinha certeza se a linha do tempo de Dragon Ball GT ainda existia. Ele estava ficando ansioso, sua família e amigos estavam lá, afinal. Entendido. Farei isso imediatamente, respondeu a grande sacerdotisa. Assim que ela terminou de falar, ela liberou seu ki. Instantaneamente sua aura surgiu dramaticamente, irradiando a energia familiar de um anjo. Embora ela não fosse tão forte quanto o grande sacerdote em sua verdadeira forma, ela estava muito além de um anjo comum. Ao mesmo tempo, um par de asas roxas se estendeu de suas costas. Conforme sua energia explodiu, um portal roxo se materializou diante dela. Lord Goten, vamos logo. Mesmo com minha força, não consigo manter o portal por muito tempo. E a situação do outro lado parece ruim, ela disse com uma expressão séria. Entendi. Goten assentiu e saltou para dentro do portal. A grande sacerdotisa e os anjos seguiram logo atrás. Logo todos desapareceram desta linha do tempo. Capítulo 235. Quando reapareceram, Goten e a grande sacerdotisa se encontraram em um mundo que parecia completamente devastado. Para onde quer que olhassem, ruínas se estendiam pela paisagem, paredes despedaçadas, crateras profundas e prédios quebrados. Era como se o mundo inteiro tivesse passado por um cataclismo. Isso, Lord Goten, logicamente falando, chegamos na linha do tempo correta. Mas por que tudo parece assim? A grande sacerdotisa perguntou, respirando fundo. Ela não conseguia deixar de se sentir desconfortável. Se Goten estivesse descontente com o que viu, ele poderia direcionar sua raiva para ela. Está tudo bem, Goten disse calmamente. Isso pode ser o resultado da minha batalha com Zeno de antes. O colapso de outro universo dimensional pode ter causado ondulações que afetaram esta linha do tempo também. Mas felizmente ainda posso sentir algum que familiar. Um sorriso se formou no rosto de Goten enquanto ele se concentrava. Ele podia sentir a energia de Bardock, Goku, Vegeta, Bros, Trunks e até mesmo Kuririn. Embora Kuririn tivesse se transformado em um androide, o que significava que seu ki deveria ser indetectável, o nível atual de poder de Goten estava além da compreensão normal. Ele ainda conseguia sentir a força vital dentro dele. Em outras palavras, retornamos com sucesso à sua linha do tempo? A grande sacerdotisa perguntou cautelosamente. Os anjos atrás dela também observavam Goten de perto. Eles tinham visto seu poder em primeira mão. Se tivessem pousado no lugar errado, não havia como dizer como ele reagiria. Mas a julgar por sua expressão, eles tinham chegado ao destino certo. Sim, estamos em casa, Goten confirmou com um aceno de cabeça. Ele voltou seu olhar para o mundo em ruínas ao seu redor. Então, com um mero pensamento, a própria realidade começou a mudar. A destruição começou a se reverter, edifícios em ruínas foram remontados. Cicatrizes profundas na terra foram suavizadas e o mundo rapidamente se restaurou ao seu estado original. Goten havia dominado completamente o poder das regras, destruição e criação interligadas. Ele não era mais apenas um guerreiro, ele era uma força da natureza, um ser além de Zenão e do próprio grande sacerdote. Depois de apenas alguns momentos, tudo estava como deveria ser. Ao ver isso, a grande sacerdotisa e os anjos atrás dela ficaram surpresos. Mas depois do que testemunharam antes, talvez eles não devessem ter ficado tão surpresos. Vamos, disse Goten. Num instante, ele desapareceu. A grande sacerdotisa e seus anjos seguiram de perto. Na Terra, Bardock e Goku foram os primeiros a sentir o retorno de Goten. Esse é o ki do Goten. Ele voltou. Ele está vivo. A percepção se espalhou como fogo. A excitação tomou conta do ar quando os guerreiros Z, Xixi, Videl, Trunks, Kuririn e os outros sentiram a presença de Goten. Especialmente Xixi e Videl. Nos últimos meses eles estavam se agarrando à esperança, esperando seu retorno. Agora finalmente suas preces foram atendidas. Num piscar de olhos, Goten apareceu diante deles. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, Kuririn avançou contra ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Seu pirralho, você realmente nos assustou de morte. Kuririn gritou com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ranho e lágrimas manchavam as roupas de Goten, fazendo-o fazer careta. Tudo bem, Kuririn. Tem tanta gente assistindo. Minha mãe e minha esposa nem me abraçaram ainda. E aqui está você roubando os holofotes, brincou Goten. Um sorriso caloroso e genuíno cruzou seu rosto. O guerreiro frio e implacável que havia enfrentado Zeno e o grande sacerdote se fora. Em seu lugar estava o Goten que todos conheciam e amavam. Ah, desculpe. Kuririn riu sem jeito, finalmente me soltando. Xixi e Videl não perderam tempo.
Videl se jogou nos braços de Goten, segurando-o o mais forte que pôde. Para ela, os últimos meses pareceram uma eternidade. Houve momentos em que ela quase perdeu a esperança, especialmente quando seu pai lhe disse que Goten talvez nunca mais voltasse. Mas agora, ele estava aqui. Está tudo bem, Videl, Goten sussurrou, esfregando gentilmente suas costas. Estou de volta. Eu prometi, não prometi? A grande sacerdotisa e os anjos assistiram a cena se desenrolar com descrença. Seria este realmente o mesmo homem que aterrorizou Zenão e o grande sacerdote? O mesmo ser que poderia destruir um universo inteiro com um simples pensamento? Agora não havia arrogância nem poder avassalador. Em vez disso, havia calor, amor e ternura. Um homem que lutou não pela destruição, mas pelas pessoas que ele mais amava. Então, Lord Goten tem um lado mais suave, afinal, murmurou a grande sacerdotisa, finalmente entendendo por que ele estava tão determinado a retornar. Essas pessoas, eram elas que ele amava. 10 minutos se passaram antes que Xixi e Videl finalmente se acalmassem. Goku e Bardock então deram um passo à frente. Goten, é você mesmo, Goku disse, sua voz cheia de emoção. Nós pensamos que você tinha ido embora. Quando o universo começou a entrar em colapso, todos nós pensamos o pior. Bardock assentiu. Você realmente nos deixou preocupados, garoto. É um milagre você estar aqui. Goten riu. Sinceramente, eu mal consegui. Um universo dimensional em colapso. Mesmo para mim, não é fácil sobreviver, ele admitiu. Mas no último momento usei minha habilidade de teletransporte espaço-temporal. Infelizmente, isso me deixou preso em outra linha do tempo, e perdi a habilidade de retornar imediatamente. Suas palavras tranquilizaram a todos. Eles não se importavam com a forma como ele sobreviveu, apenas com o fato de que ele havia sobrevivido. Agora ele estava em casa, e daquele dia em diante, ninguém nesta linha do tempo jamais seria capaz de ameaçá-los novamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. De qualquer forma, seria ótimo se você pudesse voltar. Goku e os outros estavam todos animados. Neste momento, Xixi e Videl olharam para a grande sacerdotisa e os outros. A expressão de Xixi era neutra, como se estivesse olhando para estranhos. No entanto, o olhar de Videl carregava uma pitada de desgosto. O motivo? As mulheres que estavam atrás de Goten tinham todas figuras encantadoras e aparências marcantes, muito além da dela. Ela não conseguia deixar de se sentir ameaçada. Videl, deixe-me apresentar a todos. Esta é a grande sacerdotisa, e todos eles são anjos. Por acaso, eu os conheci, e eles me ajudaram a retornar a esta linha do tempo. É por isso que quero mantê-los aqui. Percebendo a expressão de Videl, Goten explicou rapidamente. Afinal, mulheres podem ser suspeitas. Seguiu-se uma breve introdução e todos se conheceram. Então, Goten perguntou. Pai Kuririn, aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estava fora? Ou alguém forte apareceu? Seu conflito com o grande sacerdote Zeno havia sido resolvido, e aqueles seres não o preocupavam mais. No entanto, eles ainda poderiam mirar em sua família e amigos por vingança. Aqueles que estavam muito acima dos outros não tolerariam que seu poder divino fosse desafiado, eles retaliariam a todo custo. E como não podiam enfrentar Goten diretamente, seus entes queridos seriam seus alvos mais fáceis. Goten, agora que você mencionou, realmente havia um cara poderoso. Nem o papai era páreo para ele, Goku disse depois de pensar por um momento. Há apenas um mês, alguém que parecia exatamente com ele apareceu, um Saiyajin também chamado Kakaroto. Sua força era avassaladora. Até Bardock, que havia alcançado o nível de Super Saiyajin Omnigod branco, foi derrotado. Aquele cara pode não ser tão forte quanto Goten, mas não ficou muito atrás. Os olhos de Goten se arregalaram de surpresa. Vovô atingiu o nível de um Omnigod? Mesmo que ele não tenha desbloqueado todos os seus limitadores, seu poder deve ser o suficiente para desafiar um grande sacerdote. E ainda assim, alguém realmente o derrotou? Quem é esse cara? A força de um Omnigod era imensa. Mesmo sem desbloquear todos os limitadores, Bardock deveria ser mais do que capaz de lidar com um grande sacerdote na forma de verdadeiro anjo. O pensamento de que alguém ainda mais forte existia nesta dimensão era chocante. Goten, esse cara parece exatamente com Goku e se chama Kakaroto. Segundo ele é de outra linha do tempo, e veio aqui especificamente para encontrar você, explicou Kuririn. Todos eles se lembravam vividamente da batalha de um mês atrás. Até mesmo Brawls, que havia alcançado o Super Saiyajin 5, e Bardock, como um Omnigod, não eram páreo para ele. Goku e Vegeta não tinham chance alguma. Com base em estimativas aproximadas, o poder desse cara pode ser comparável ao de Goten. O quê? Kakaroto? O rosto de Goten mostrou choque. Ele conhecia esse nome muito bem, o nome Saiyajin de Goku. Se essa pessoa se chamava Kakaroto, provavelmente significava que ele era uma versão de Goku que nunca tinha vindo à Terra. Um Saiyajin de outra linha do tempo. E ele conseguiu derrotar Bardock, um Omnigod, e Brawls em sua forma Super Saiyajin 5. Isso foi realmente surpreendente.
Eu nunca imaginei que alguém tão poderoso existisse neste mundo, Goten murmurou, com a excitação brilhando em seus olhos. Para ser honesto, ele estava muito interessado neste Kakaroto. Se ele tivesse derrotado Bardock, um Omnigod, então seu poder tinha que estar além daquele nível. Talvez ele até superasse Zeno e o grande sacerdote. Falando nisso, aquele Kakaroto é realmente incrível. Eu realmente aprecio seu caráter e força. É assim que um verdadeiro Saiyajin deve ser. Bardock falou de repente. Goku era forte, sem dúvida, mas lhe faltava a verdadeira natureza dominadora de um Saiyajin. O Kakaroto que eles encontraram, no entanto, personificava tudo o que Bardock sempre quis em um filho, imenso poder e um espírito indomável. Então ele realmente é um guerreiro incrível. Eu adoraria lutar com ele, disse Goten com um sorriso. A propósito, que tipo de transformação ele usou durante a batalha? Você notou alguma coisa? Ele estava curioso. Se aquele cara conseguiu derrotar um Omnigod, então sua forma tinha que ser algo especial. Transformações Saiyajin regulares não seriam o suficiente para comparar com um Omnigod branco Super Saiyajin. Para derrotar um Omnigod, ele deve ter alcançado um nível além disso. Goten, aquele Kakaroto usou a mesma forma que nós, a forma Omnigod. Mas ele havia removido todos os seus limitadores. Em outras palavras, o poder dele pode ser igual ao seu, explicou Bardock. Quanto a se ele dominou o poder das regras, não tenho certeza. Sua aparência era idêntica. Sua forma era inconfundivelmente a de um Omnigod. Mas, diferente de Bardock, ele havia desbloqueado completamente seus limitadores, permitindo-lhe atingir um poder avassalador. E depois que ele descobriu que você não estava nesta dimensão, ele foi te procurar em outras dimensões. Se ele não te encontrar, eu acredito que ele voltará aqui novamente, Bardock adicionou. É mesmo? Isso realmente aguçou minha curiosidade. Mal posso esperar para lutar com ele. Goten cerrou os punhos, a excitação queimando em seus olhos. Fazia muito tempo desde a última vez que ele encontrou um oponente digno. Talvez, só talvez, esse Kakaroto pudesse lhe dar a batalha que ele tanto ansiava. Capítulo 237. Certo, pessoal, chega de ficar parados. Goten acabou de voltar, então vou preparar uma refeição deliciosa para recebê-lo em casa, disse Xixi de repente. Goten estava fora há meses, provavelmente sem comida ou descanso adequados. Agora que ele finalmente estava de volta, ela queria preparar uma refeição para ele com suas próprias mãos. Xixi está certa. Vamos para casa e conversamos lá. Goku concordou. Com isso, todos voltaram para a vila em alto astral. Assim que se acomodaram, Goten compartilhou os detalhes de suas experiências após a linha do tempo entrar em colapso, dando a todos uma melhor compreensão da grande sacerdotisa e dos anjos. No entanto, Videl ainda não conseguia se livrar de seu desconforto sempre que via a grande sacerdotisa. Ela sentia que mantê-la por perto era uma ameaça em potencial, mesmo que não conseguisse explicar o porquê. O tempo passou rápido. A grande sacerdotisa, de certa forma, tornou-se uma babá na casa de Goten, passando seus dias brincando alegremente com Gozen. Os outros anjos também se adaptaram à vida na Terra, gradualmente se estabelecendo ao lado de Vados. 3 meses se passaram sem nenhum incidente grave, deixando Goten cada vez mais inquieto. Os Saiyajins tinham a batalha correndo em seu sangue, era sua natureza lutar. Passar tanto tempo sem um desafio real deixou um vazio em seus corações. Enquanto eles ainda treinavam juntos, meros combates não o satisfaziam. Na sala de treinamento, todos estavam focados em melhorar sua força. Mesmo que Goten tivesse ultrapassado os limites de todo o universo dimensional, ele nunca parou de treinar. Afinal, ninguém poderia garantir que não encontraria um oponente ainda mais forte no futuro. O que está acontecendo? Aquele Kakaroto ainda não veio me procurar, Goten murmurou, interrompendo seu treinamento. Ele havia presumido que Kakaroto apareceria em poucos dias, mas meses se passaram sem nenhum vestígio dele. Ele estava desistindo da luta? Se sim, então a batalha que Goten estava esperando nunca aconteceria. O que foi, Goten? Você também acha esses dias de paz chatos, não é? Bardock se aproximou, sentindo sua frustração. Sangue Saiyajin corre em minhas veias e lutar é meu instinto. Essa vida quieta é entediante. E eu continuo me perguntando, por que Kakaroto ainda não chegou? Goten admitiu. Agora mesmo, Kakaroto era o único oponente que ele esperava enfrentar. Zeno e o grande sacerdote não eram páreo para ele. Nem mesmo o grande sacerdote na forma de verdadeiro anjo e Zeno na forma de Omnigod podiam desafiá-lo mais. Isso deixou Kakaroto como seu único interesse real. Se ele tivesse realmente dominado a forma Omnigod e desbloqueado todos os limitadores, então ele poderia ser um oponente digno. Goten, não precisa esperar. Se Kakaroto não veio até você, por que não vai até ele? Você já dominou a viagem através das linhas do tempo. Você pode ir até a dimensão dele e encontrá-lo. Bardock sugeriu com um sorriso. Os olhos de Goten se iluminaram. Você está certo. Por que não pensei nisso antes? Se ele não vier até mim, então eu irei até ele. Já que a grande sacerdotisa está comigo, eu sempre posso voltar aqui quando eu quiser. Obrigado, vovô.
Não havia razão para continuar esperando. Se Kakaroto não viesse, então Goten tomaria a iniciativa. Ele estava ansioso por essa batalha, e não havia sentido em perder tempo com tédio. Você estava muito ocupado esperando. Tudo bem, vá, mas não fique longe por muito tempo. Volte quando terminar. Bardock riu antes de retornar para treinar Goku e os outros. Goten, agora decidido, saiu da sala de treinamento e rapidamente encontrou a grande sacerdotisa. Senhor Goten, você deseja viajar para outra linha do tempo? Com minhas habilidades posso nos levar até lá facilmente, ela disse, um pouco surpresa. Nos últimos meses ela tinha percebido o quanto Goten amava sua família. Não muito tempo atrás, ele estava desesperado para retornar para eles, e agora ele estava escolhendo ir embora novamente. Ela achou isso intrigante. Primeiro, preciso falar com a mamãe e com a Videl. Depois disso, iremos. Devo voltar em 3 a 5 dias, respondeu Goten. Naturalmente, ele teve que informar Xixi e Videl antes de sair. Os outros poderiam descobrir depois. Embora Xixi e Videl estivessem relutantes em deixá-lo ir, elas sabiam que Goten era obstinado. Uma vez que ele se decidisse, nada poderia pará-lo. No final, elas concordaram em deixá-lo ir. Quando Goten se preparou para sair, um sorriso confiante cruzou seu rosto. Kakaroto, espero que você seja mais forte do que imaginei. Caso contrário, ficarei desapontado. Com essas palavras finais, a grande sacerdotisa e Goten desapareceram do universo em um flash de luz. Fim.